alcançadas, quais foram as que não foram alcançadas, como que a gente trabalha com isso? E é interessante que naquele momento, veja no verso 6 o que Josué fez. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa, se jogou no chão com o rosto em terra na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Irmãos, eu admiro esses líderes do passado. Às vezes eu fico com vergonha, porque eu olho para o exemplo de um Josué desse e às vezes fico pensando, o que eu tenho feito quando as coisas não vão bem ou quando as coisas estão bem, né? É interessante que Josué, naquele momento de tristeza, enquanto todo o povo estava desanimado e tinham perdido a coragem, a Bíblia diz assim, que ele rasgou a sua roupa e ele veio para onde? Diante de Deus, diante da arca do Senhor. Quando eu estou triste, quando eu estou magoado, quando eu estou decepcionado, para onde vou? Para onde você vai? Josué buscou a Deus. E Deus trouxe algumas lições para que ele pudesse, ele e o povo, entender quem é Deus. E aqui no verso 10, veja Deus respondendo. O Senhor Deus respondeu a Josué: levante-se, por que é que você está aí desse jeito com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. Qual foi a ação daquele povo que fez com que eles tivessem perdido a batalha para Ai? Deus disse para Josué: há pecado no meio do nosso povo, há pecado em meio aos nossos filhos. Josué disse: mas Senhor, e agora o que vamos fazer? E resumindo toda essa história, Deus disse: olha, vamos lançar sorte, chame o povo e nós vamos revelar juntos quem pecou e fez com que todo o povo de Israel chegasse ao fracasso nessa batalha. E eles foram fazendo sortes até que chegaram na tribo de Judá. E dentro da tribo de Judá vieram os filhos da tribo de Judá. E na sorte chegou a família de Carmi. E quando chegou na família de Carmi, foi também lançado sorte. E infelizmente um dos filhos de Carmi, Acã, havia desobedecido ao Senhor. Qual era a ordem de Deus? Invadam Jericó, destruam Jericó, e com Jericó destruam todos os povos e as suas riquezas, os seus rebanhos, os seus gados. Não tragam nada com vocês. Vocês têm que queimar tudo, vocês têm que destruir tudo. Ninguém pegue absolutamente nada. E quando chegou a sorte em Acã, e Acã sabia da ordem de Deus, Acã disse: eu pequei contra Deus. E Josué disse: Acã, então fale a verdade, o que aconteceu? Ele disse: eu não consegui, essa expressão que ele diz aqui na Bíblia, eu não consegui vencer a tentação. E eu peguei capas, eu peguei barras de prata, barras de ouro e algumas capas babilônicas, e eu as escondi embaixo da minha barraca. E esse pessoal, infelizmente, a família de Acã, e tudo que pertencia à sua casa, foram apedrejados e foram eliminados diante de Deus. Depois de tudo isso, Deus diz assim: agora, ouça Josué, eu vou montar um plano. E quando Deus montou o seu plano, e o povo agiu, o que aconteceu com a cidade de Ai? Ela foi conquistada. Eu estou passando os pontos porque já são 10:50 e eu preciso terminar. Mas vejam o seguinte, que coisa impressionante. Quando Josué, através de Deus, lança sorte entre o povo, acham Acã, o pecado é eliminado, ele ouve agora a voz de Deus e Deus diz assim: Josué, agora chama o povo. E Deus arma um plano. Deus diz o seguinte: olha, Ai era uma cidade de pedras,
amuralhada também. Ficava numa região muito caracterizada pela sua altitude na montanha, porque dali de cima a visão de todo o Vale do Jordão era muito grande, e Ai servia ali para proteger a entrada do Jordão, para que Canaã ficasse protegida. E como que Deus disse para Josué? Ele disse o seguinte: olha, pega um grupo de homens, esse grupo de homens vai fazer uma volta pelas montanhas, e vai ficar escondido para atacar a cidade de Ai por trás. E você pegue tantos 1000 soldados, e esses 1000 soldados vão avançar pela frente da cidade de Ai. E como o rei já havia vencido uma vez com esse ataque de frente, quando o povo de Israel, ou essa parte do exército chegou de frente, o que fez o rei de Ai? O rei simplesmente chamou todo o seu exército, e ele saiu para combater o povo de Israel. Imaginem aqui a cidade, ele sai de frente para combater o exército. 10.000 homens saíram da cidade para combater aqui. Quando esses 10.000 homens estão combatendo aqui, o que aconteceu com a cidade? Desguarnecida, aquele grupo que Deus havia indicado que estivesse por trás, eles invadem a cidade. Quando os soldados de Ai estão combatendo aqui, eles olham para trás, o que eles viram, diz a Bíblia? A cidade sendo incendiada. E o fogo subindo, bateu um desespero nesses homens. Eles não sabiam se voltavam para defender as mulheres e crianças que haviam deixado lá, ou se continuavam atacando aqui. A história diz assim, que eles tentaram recuar. E quando eles tentaram recuar, veio o exército daqui e veio o exército de lá. E esse povo todo foi conquistado. Eles foram destruídos. E a cidade de Ai, ela foi vencida pelo exército de Israel. Eu coloquei aqui, deixa eu passar aqui esses pontos, e eu coloquei aqui, queridos, as lições espirituais, e serão bem rápidas em relação a essa história. Veja aqui o que diz sobre o que ficou esse vale, como esse vale ficou conhecido. Eu gosto muito dessa ilustração, dessa alegoria que a Bíblia apresenta dentro da cidade de Ai. Veja aqui no verso 26. E puseram em cima de Acã um montão de pedras, que está naquele lugar até agora. É por isso que até hoje o nome daquele lugar é o Vale da Desgraça. Em algumas traduções diz o Vale da Perturbação. Vale da Desgraça. Por quê? Porque ali o pecado foi descoberto e a justiça de Deus foi colocada diante do povo, e uma família inteira teve que vir à morte pela desobediência. Quais são as lições dessa história? Com pecados ocultos nós não conseguimos avançar. Eu sei as minhas falhas, queridos. Eu sei as minhas limitações. Eu sei que você sabe as suas limitações. Eu sei que você sabe as suas falhas. Eu sei quais são os meus pontos fracos. Eu sei aonde Satanás tem mais força para me derrubar. E você também sabe aonde Satanás tem mais força para derrubar você. Quando nós queremos ocultar de Deus os nossos erros, os nossos fracassos, o que acontece com a gente? As derrotas espirituais sempre estão diante de nós. Porque a Bíblia diz assim: com pecados ocultos nós não conseguimos vitórias. Essa é a lição que Acã traz para a gente. A segunda lição que eu coloquei aqui: sem consultar a Deus nós não podemos avançar. Queridos, cada manhã, cada hora, cada decisão, cada escolha, não se esqueça, nós precisamos consultar a Deus. Sem consultar a Deus, as muralhas de Jericó modernas não vão cair. Também coloquei aqui: confiança própria é morte espiritual, derrotas espirituais. Precisamos estar focados na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Pecado e pecadores extirpados. Quais são os resultados? Conquistas, vitórias.
aqui está uma responsabilidade sua e uma responsabilidade minha. Muitas vezes, como comunidade cristã, não conseguimos avançar, porque nós somos ainda presos aos nossos próprios pecados. Somos pecadores? Sim, somos pecadores. Mas a Bíblia diz que todos nós carecemos de quê? Da glória de Deus. E quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Nós precisamos cuidar, queridos, com os nossos pecados ocultos. Às vezes isso recai muito sobre minha mente. Eu tenho orado muito em casa, porque eu saio da esfera pastoral e entro na minha esfera de pai, de sacerdote da casa. Se eu quero bênçãos para os meus filhos, se eu quero bênção para minha família, para minha esposa, os pecados ocultos do pai têm que ser confessados a Deus diariamente, para que as nossas orações possam ser ouvidas pelo Senhor e as grandes vitórias possam acontecer. Como comunidade cristã, você e eu temos que estar sempre pedindo a Deus que nos abençoe, para que através dos nossos erros, a nossa comunidade, como foi todo Israel prejudicado, não seja também prejudicada. Vejam que responsabilidade nossa como filhos do Senhor. E eu coloquei aqui, sob orientação divina, a vitória é certa. Você crê nisso? Sob orientação divina, a vitória é certa. Eu queria fazer a última aplicação, e essa aplicação nós encontramos em 2 textos a mais. Eu queria que você olhasse no livro de Isaías, no capítulo 65. Veja, não esqueça dessa declaração, no verso 26. E puseram em cima dele um montão de pedras, que está naquele lugar até agora. É por isso que até hoje o nome daquele lugar onde Acã foi eliminado se chama Vale da Desgraça, porque a justiça de Deus foi colocada aqui e o pecado aqui foi, pela justiça de Deus, exterminado, pecados e pecadores. Veja agora como que funciona a graça do teu Deus e do meu Deus. Veja em Isaías, no capítulo 65, versos 9 e 10. 600 anos depois dessa história. Veja o que acontece aqui, Isaías 65, 9 e 10. Isaías 65, 9 e 10. Veja o que diz aqui o texto. Farei com que os descendentes de Jacó e o povo da tribo de Judá tenham muitos descendentes, e com que sejam donos da minha terra. O meu povo escolhido será dono da terra prometida, e sempre viverá nela. E se o meu povo procurar fazer a minha vontade, a planície de Saron servirá de pasto para as suas ovelhas, e o seu gado passará aonde? Aonde? No vale da desgraça, veja. Então, através da obediência, e o povo obedeceu, o povo voltou para Deus, e o povo voltou para o Senhor. O que aconteceu com Ai? Ai foi destruída. Aquele lugar que outrora era um lugar da desgraça, se tornou em quê? Na terra prometida. Eles entraram por Canaã, e agora aquela terra, aonde eram só de ruínas, só de pedras. O que significava a cidade de Ai? Um monte de ruínas, uma cidade de pedras. O que aquele vale se transforma? Ele se transforma em pasto para as ovelhas do povo de Deus, e o seu gado vai passar aonde? Aonde tinha um montão de pedras, no vale da desgraça. A bênção de Deus, quando Ele me perdoa, é tão gratificante, que Ele transforma o vale da desgraça num vale de terra prometida. Ele transforma as terras que eram só montanhas e pedras em pastos verdejantes, porque Deus é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, é o socorro bem presente na minha angústia. Veja que coisa linda, quando você pega a ilustração, é o tipo de um movimento de Deus com outro movimento de Deus. Então ali com Acã, vale da desgraça, a justiça de Deus, o pecado, a desobediência. Quando o povo vence Ai, eles entram para Canaã, a terra prometida. A terra da desgraça, ela é transformada numa terra prometida, aonde há pastos verdejantes, para que o povo pudesse ser abençoado por Deus em todos os aspectos. E terminando a mensagem desta noite,
eu não poderia deixar de terminar revelando para você o que nós temos em Oséias, no capítulo 2, verso 14 e 15. Vejam que coisa linda. Oséias capítulo 2, verso 14 e 15. Eu coloquei esse verso aqui na tela. E o texto diz assim: Deus disse ao povo de Israel: ali eu devolverei a ela suas plantações de uvas e transformarei o vale de Acor, o vale da desgraça, em uma porta de esperança. Vejam que coisa linda. Com Acã, pecado, desobediência, morte, vale da desgraça. Com a confissão, o perdão de Deus, vem a bênção. E essa bênção é transformada, o vale da desgraça, em terra prometida. Dentro da terra prometida, ligados com Deus, em comunhão com Deus, Deus diz o seguinte: agora eu quero fazer você sair dessa terra aqui, da Canaã terrestre. Você agora tem que olhar para um novo vale. O vale que não vai ser mais a desgraça. O vale que não vai ser mais da perturbação. O vale que pela minha graça será transformado na sua mente como o vale da esperança. Que Deus nos abençoe nessa noite. Para que a gente, se você estiver no processo do vale da desgraça, confesse a Deus os seus erros, seus pecados, suas falhas. Coloque nas mãos de Deus. Porque o plano de Deus é que o vale da desgraça seja transformado na terra prometida. E da terra prometida eu possa entrar um dia no portal da esperança, que é a Canaã celestial. Há um hino que o Rafael vai cantar encerrando o culto dessa noite, que diz assim: Deus tem um plano para a minha vida. O plano é que eu saia do vale da desgraça e possa hoje estar vivendo as bênçãos do perdão de Deus na terra prometida, tendo na nossa mente, na nossa fronte, nos nossos olhos, a esperança do portal da mesma esperança. Que Deus nos abençoe.